Olá, vou fazer uma conversa hoje sobre repetindo vidas passadas e ancestralidade. Tinha 2 vídeos sobre isso e foi apagado. Então eu vou tentar relembrar tudo isso. Primeira coisa, existe no nosso corpo búdico todos os nossos registros akáshicos, que seriam de todas as vidas passadas. Espiritualmente falando, não tem muito acesso ao que significa verdadeiramente essa energia. Mas é possível ver através de meditações o que mais apega aquela pessoa. E eu já atendi vários pacientes que eles têm uma programação de quantas vidas vão viver, de quantos lugares vão conhecer, e de várias coisas antes de chegar ao prana, vamos dizer assim, antes de chegar ao nirvana. E eu atendi um paciente, foi uma coisa muito assim, interessante de aprender sobre o corpo búdico, que numa vida passada ele era budista. E nesta vida ele era jogador de um time, ele era esportista. Aí eu lembro bem de eu perguntar pra ele como que era essa situação. E ele falou assim que o maior desejo dele era experimentar a vida conforme as capacidades que ele tinha. Por exemplo, ele nasceu num lugar onde havia monastérios budistas, então ele resolveu ser budista a vida inteira, ele se dedicou a vida inteira à espiritualidade. E nesta vida ele estava se dedicando a vida inteira ao físico. E foi um conhecimento muito importante e interessante que eu adquiri, porque eu não sou capaz de fazer isso de jeito nenhum. Eu gosto de viver várias coisas numa vida só, de ter muitos aprendizados em várias áreas. E esta alma, especificamente, ela gostava de viver uma coisa por vez. Então, ele se dedicou somente ao espiritual numa outra vida, e nesta vida ela vai se dedicar somente ao físico. E foi uma coisa muito interessante, porque eu até tentei explicar isso pra ele. Falei, olha, numa vida passada, você se dedicou somente ao espiritual, você era um ser budista que foi no monastério. E ele não entendeu. Foi uma coisa assim que eu entendi que ele não conseguia entender porque a alma dele não estava querendo fazer aquela sessão, porque ele fez porque eu tava, enfim, fiz uma promoção, a mãe dele era uma cliente minha e pagou pra ele e ele aceitou pra agradar a mãe. E foi uma das coisas que eu aprendi, e eu aprendi a respeitar cada um, cada evolução espiritual. Mas o que eu vejo notando ultimamente? Existem muitas repetições de vidas passadas. Eu tenho um amigo meu que é maravilhoso, o Bruno, é uma pessoa incrível, ele me deu muito conhecimento em relação a isso. E ele falava assim, depois da idade medieval, na idade das trevas, é a mesma repetição, porque a gente travou na idade da, da idade das trevas, na idade medieval, na idade que não podia ter tantos conhecimentos, as mulheres não tinham tantos direitos. Quase todas as almas voltaram com as mesmas histórias, para que ela chegasse ao final daquela repetição. E é uma coisa que é muito evidente, porque eu tenho uma pessoa que fez parte da minha vida passada e está na minha vida atual. Não vou falar quem é essa pessoa, mas esta pessoa numa vida passada, ela usava roupa preta o tempo inteiro, porque sujava, porque era uma questão de beleza, de espiritualidade, enfim. Nesta vida, esta pessoa ainda manteve esse padrão de usar roupas pretas. E quando eu cheguei nesse quesito de encontrar que na vida passada ela fazia isso e nesta vida ela estava repetindo,
por mais bobo que seja, usar roupa preta, ela estava estagnando, ela não estava abrindo horizontes. E eu falei assim, olha, você está repetindo sua vida passada, você está usando preto, o seu carro é preto, você quer pintar sua casa de preto, você quer usar roupa preta. Por que você não faz diferente? Por que você não muda? Por que você não procura mudar? Para que você aprenda novos horizontes, para que a sua alma adquira um novo conhecimento, por mais bobo e simples que pareça. Esta pessoa começou a realmente fazer isso. Ela começou a trocar de roupa, a vestir com vários tipos de cores. O carro dela não é da cor preta, ela acabou trocando de carro. E houve uma mudança significativa na vida dela com uma coisa tão inocente. Outros casos também, tem pessoas assim que foram alérgicas a alguns alimentos nas vidas passadas, ou vamos dizer assim, escravos que roubaram alguma comida e foram mortos por conta disso. Isso causa uma aversão a certos tipos de comida. E nesta vida, você pode optar por se alimentar daquela comida com segurança. Isso vai sim trazer uma nova perspectiva em relação a isso. E outro assunto que eu gostaria de falar, que me fez começar esse vídeo, que foi um assunto de uma pessoa num grupo que eu participo, que ela estava falando que ela queria morar longe da família, porque ela queria morar num monastério, porque a vida dela estava estagnada e várias situações. E ela falava assim: ah, eu já perdi tudo nessa vida, eu perdi o marido, a pessoa que ela amava, não tinha mais conexão com a família dela. Então ela falou: ah, eu vou deixar isso pra outra vida, porque essa vida aqui já não dá mais pra fazer nada diferente. E aí eu acessei a energia que ela estava emitindo e foi uma energia que eu já tinha visto antes, de repetir. Eu vou falar uma história para vocês entenderem o contexto. Eu conheço uma pessoa que ele era budista, ele era de um monastério, ele era líder budista de mais de 1000 instruídos, não sei, seguidores, e ele vivia dentro de um monastério. Ele passou a vida inteira nisso. Até que um dia ele fez regressão, meditação, e ele chegou à conclusão de que em todas as vidas ele fazia isso. Ele abandonava a família e ia cuidar de si, vamos dizer assim. Só que até que ponto isso daí era uma evolução espiritual e não uma estagnação? E ele começou a ver que ele fazia isso para fugir dos problemas. E ele começou a perceber que ele nunca ia evoluir espiritualmente daquele jeito, estando num monastério. Eu tenho um professor que ele falava assim: é muito fácil você não ter pecados em cima do topo do Himalaia, porque lá não tem uma mulher bonita pra te tentar sexualmente, pra você ver se você, abre aspas, se existe ou não a tentação. Lá não tem uma pessoa que vai te cobrar dinheiro, que vai te cobrar aluguel, água, luz, comida, enfim. Não sei se vocês entendem o ponto. Mas lá é um lugar que você realmente está em paz. Que lugar maravilhoso, né? Só que assim, até que ponto isso é uma fuga? Entende? Até que ponto isso é um não agir? Isso é um vou parar de enfrentar meus problemas. Eu até falei, acho que as pessoas até ficou brava, porque eu virei e falei assim: olha,
Na sua próxima vida, você vai voltar na mesma família, na mesma profissão, na mesma vida e vai ficar estagnado e você não vai evoluir espiritualmente. Você vai passar nas mesmas situações até você aprender o que você deve aprender, que é enfrentar, encarar e conseguir se equilibrar através daquilo. Eu falo isso porque eu atendi um paciente que ele não foi para o monastério, mas na vida passada ele era uma pessoa que trabalhava em área rural. E aí ele abandonava tudo para ir cuidar de animais e trabalhar longe de pessoas. Nesta vida ele repetiu o mesmo padrão. Ele nasceu dentro de uma área rural, ele só sabe trabalhar numa área rural. E devido a fazer tantas meditações com essa pessoa, e as pessoas já tá há mais de 60 anos, e eu lembro que ela estava em depressão, em uma estagnação muito profunda, que ficava perguntando, o que eu devo fazer? Até angustiante a respiração, a angústia, o sofrimento daquela pessoa, porque ela não via saída. E chega um ponto que a nossa alma, ela não chega a querer se suicidar, porque não é todo mundo. Às vezes a pessoa quer se suicidar por conta de sofrimento. Mas a estagnação, o você estar repetindo a sua vida passada, é um ponto que a sua alma sente que ela não está evoluindo, ela não está contribuindo com nada. Então ela prefere abrir uma porta da morte e ir para um outro lugar, que pode ser inclusive pior do que você está vivendo. Eu lembro também que eu atendi já pacientes idosos que eles falavam, eu quero morrer. E não sei o que, e eu falava, se você morrer agora, sem estar evoluído espiritualmente, você vai para um lugar onde não tem comida, onde não tem água, onde não tem uma casa, onde você não vai ter família, você pode nascer com várias coisas extremamente ruins, melhor você evoluir agora. E a pessoa começou, não, eu quero viver então, quero evoluir espiritualmente, quero procurar melhorar o que a vida ainda tem para mim. E foi uma coisa muito interessante esse paciente que era de área rural, porque acho que de tanto meditar, a vida dele acabou mudando. Ele acabou sendo obrigado, por conta da pandemia, a morar na cidade e ir para a área rural. Então ele começou a ser obrigado a conviver com outras pessoas. E eu comecei a ver, nossa, como que é sutil isso. Porque houve uma mudança minúscula, mas houve. Então, assim, nunca limite sua inteligência, nunca limite o seu poder de mudança. Porque uma coisinha, mudar a sua roupa preta para uma rosa, mudar o seu hábito alimentar, mudar a sua casa, mudar a sua concepção de enfrentar, faz sim uma mudança na sua alma. É um processo, às vezes eu mando as pessoas pintarem o cabelo, eu estou louca para fazer um vídeo de pintura de cabelo. Tem paciente que eu falo pra pessoa, pessoa que é muito aluada, por exemplo, vive no mundo da lua, eu falo, você tem que pintar os cabelos de marrom, que é a cor da madeira, a cor da terra, terrar aquela pessoa. E às vezes eu falo, você tem que fazer uma mudança estética na sua pessoa, você tem que, sei lá, pintar sua sobrancelha, mudar sua unha, mudar alguma coisa para que você consiga seguir adiante. Porque as mudanças corporais atingem sim o nosso corpo físico. Eu comentei esses dias com uma pessoa num grupo que uma cirurgia plástica muda uma personalidade. Você muda o seu nariz, você muda a sua vida. Você coloca silicone e você começa a virar uma pessoa mais maternal. Querendo ou não, né? Isso já é pesquisado na medicina normal, na medicina científica, sem ser alternativa, sem ser holística, enfim. E esse processo de repetição de vidas passadas
realmente a pessoa vive sem esperança, ela perde interesse, a alma dela perde interesse. Muitas vezes eu já vi pessoas que a alma estão desconectadas totalmente do corpo, o corpo físico permanece, mas a alma fica andando por aí, fica pedindo ajuda, procurando algo interessante para fazer. Isso é uma coisa muito, muito nociva, porque você tá aqui por um motivo, para aprender. E às vezes você aprende por sofrimento, então a gente tem que quebrar as crenças de que tem que aprender pelo sofrimento, aprendendo através do amor, do conhecimento, do prazer, sem limitação, sem repetição, aprendendo de uma forma melhor. Eu também vejo casais que são homogêmeos, que já passaram por várias vidas juntos e eles não conseguem se dar bem porque eles têm muitas questões de vidas passadas. Os porquês, né, ultrapassam o amor, muitas vezes. Por isso que muitas almas gêmeas se separam. Porque elas vêm para ensinar e às vezes elas pegam uma energia de uma vida passada. Às vezes é muito pesado, às vezes você morreu para tentar ficar com aquela pessoa. Na vida passada aconteceram várias coisas, pode ser acontecer que você era rico e você teve que casar com uma pessoa da mesma status e abandonou a outra pessoa que era pobre, e isso reverbera, essas mágoas, esses sentimentos também se reverberam. E eu sempre faço essa limpeza das energias de amores de vidas passadas, que é para você liberar aquelas energias estagnadas, para que você tenha uma nova história, mesmo que a sua alma gêmea venha de milhares de outras reencarnações. Outro aspecto, ancestralidade. Se foi muito difícil para o seu ancestral conquistar alguma coisa, muito sofrimento, muita tristeza, isso ficou na sua genética. Então você precisa limpar as repetições de ancestralidade, porque os seus ancestrais conquistaram as coisas através de muito sacrifício e você começa a acreditar que é só daquele jeito que você pode honrá-los, através de muita dor, de muito suor, de muito trabalho. E não é. Você pode conquistar as coisas através do amor, do conhecimento, do prazer, da alegria. Então eu fiz um vídeo, no caso vai ser anterior a esse, que só vamos trabalhar essas energias sem limitações, sem repetições, indo para frente, abandonando esse passado, para que a gente possa conseguir escrever uma nova história, conseguir atingir nosso prana, nosso nirvana, conseguir, sei lá, ir para outras dimensões melhores que a Terra, porque existem piores, tá? Existem lugares horríveis e lugares melhores, sabe? Para nossa alma evoluir realmente, sem fugas, sem repetições, sem limitações, sendo apenas o que nós somos, a imagem e semelhança de Deus, centelha divina. Então é isso, gratidão.